Existe um momento na vida em que tudo parece parar de fazer sentido. As coisas que antes davam segurança começam a falhar. Os planos saem do controle e o silêncio toma conta de tudo. Você ora, espera, tenta entender, mas as respostas não chegam. E é exatamente aí que um pensamento perigoso começa a crescer dentro de você. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar a forma como você enxerga tudo. O fato de você não ver não significa que Deus parou. O fato de você não entender não significa que não existe um propósito. Existe algo acontecendo, mesmo que agora pareça invisível. A Bíblia mostra, em vários momentos, que Deus trabalha no silêncio. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, tudo parecia perdido. Quando Davi foi perseguido injustamente, parecia o fim. Quando o próprio Jesus foi crucificado, tudo indicava derrota. Mas em cada um desses momentos, Deus estava construindo algo maior do que qualquer dor podia explicar. E talvez o que você está vivendo hoje não seja o fim da sua história. Talvez seja o processo que está te preparando para algo que você ainda não consegue suportar, entender ou viver. Porque Deus não trabalha apenas para resolver problemas. Ele trabalha para transformar pessoas. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. E se esse tempo difícil não for um castigo, mas um alinhamento? E se Deus estiver usando exatamente essa fase para te fortalecer, te ensinar e te posicionar para algo maior? A dor que você sente hoje não é ignorada por Deus. Ele vê, Ele conhece e Ele se importa. Mas Ele também sabe onde você pode chegar. E às vezes, o caminho até lá passa por lugares que você nunca escolheria, mas que são necessários para te preparar. Se você entender isso, tudo muda. A crise deixa de ser apenas dor e passa a ter propósito. O silêncio deixa de ser abandono e passa a ser construção. E o sofrimento deixa de ser o fim e passa a ser o começo de algo que ainda vai surpreender você. Fica comigo até o final, porque o que vem a seguir vai abrir ainda mais a sua visão sobre o que Deus está fazendo por trás do que você está vivendo agora. Existe uma verdade que poucas pessoas conseguem aceitar enquanto estão no meio da dor. Deus não revela tudo de uma vez. E isso não é por descuido, nem por silêncio vazio, é por propósito. Se você soubesse de tudo agora, talvez não suportaria o processo. Talvez desistiria antes de chegar onde precisa chegar. Pensa comigo. Toda construção começa debaixo da terra, em um lugar que ninguém vê. O fundamento não aparece, não recebe aplausos, não chama atenção, mas é a parte mais importante de toda a estrutura. Se essa base não for bem feita, tudo o que vem depois corre risco de cair. O que você está vivendo hoje pode ser exatamente isso: Deus trabalhando no seu fundamento. Enquanto você olha para fora e vê atraso, perda ou confusão, Deus está olhando para dentro e fortalecendo algo que ninguém consegue ver ainda. A Bíblia mostra que existe um tempo certo para cada coisa. Não é sobre pressa, é sobre preparo. Porque quando algo chega antes do tempo, em vez de ser bênção, pode se tornar peso. Deus não entrega aquilo que você pediu antes de te preparar para sustentar. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Não é que Deus não ouviu suas orações. Não é que Ele ignorou o seu pedido. É que Ele está te preparando para viver algo maior do que você imaginou. Agora me responde com sinceridade. Você está disposto a confiar, mesmo sem entender? Porque confiar quando tudo está bem é fácil. Mas confiar quando nada faz sentido exige fé de verdade. É nesse ponto que muitos desistem. É nesse ponto que muitos retrocedem. Mas também é exatamente aqui que os que permanecem começam a experimentar algo diferente.
Eles aprendem a descansar, mesmo sem respostas. Aprendem a continuar, mesmo sem sinais claros. Aprendem a confiar não no que veem, mas em quem Deus é. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força. O medo diminui. A pressa deixa de te controlar, porque você entende que não está perdido, está sendo guiado, mesmo que não consiga enxergar o caminho completo. O que você chama de demora, Deus chama de preparo. O que você chama de silêncio, Deus chama de trabalho. E o que você acha que é o fim, pode ser apenas a transição para algo que ainda vai te surpreender. E no próximo ponto, você vai entender por que algumas dores são necessárias para ativar aquilo que Deus colocou dentro de você. Algo que só nasce em tempos difíceis. Existe algo que quase ninguém percebe enquanto está passando por momentos difíceis. Algumas forças só nascem na dor. Existem níveis de fé, maturidade e intimidade com Deus que simplesmente não seriam desenvolvidos em tempos de conforto. Pensa bem. Quando tudo está bem, é fácil seguir. É fácil acreditar. É fácil agradecer. Mas é no cenário contrário que você descobre quem você realmente é diante de Deus. É quando falta resposta, quando falta apoio, quando falta direção, que a sua fé deixa de ser teoria e passa a ser prática. A Bíblia mostra isso claramente. Grandes homens e mulheres de Deus não foram formados em tempos fáceis. Foram moldados em meio a desafios, perdas e incertezas. Não porque Deus gosta de ver alguém sofrer, mas porque Ele sabe o que cada pessoa pode se tornar depois do processo. E talvez o que você está vivendo hoje esteja ativando algo dentro de você que ainda não existia. Uma força que você não sabia que tinha. Uma dependência de Deus mais profunda. Uma sensibilidade espiritual que só nasce quando todas as outras seguranças falham. Agora presta atenção nisso. Aquilo que você mais quer evitar pode ser exatamente o que Deus está usando para te transformar. A dor tem um poder que o conforto não tem. Ela revela, ela quebra, ela alinha, ela fortalece. Mas existe uma escolha aqui. A dor pode te aproximar de Deus ou te afastar. Pode te fortalecer ou te endurecer. Pode te fazer crescer ou te fazer desistir. Tudo depende de como você decide atravessar esse momento. Se você decide confiar, mesmo sentindo medo, algo começa a mudar. Se você decide continuar, mesmo cansado, algo começa a se fortalecer. Se você decide permanecer, mesmo sem entender, algo dentro de você começa a amadurecer. E com o tempo, você percebe que não saiu desse processo como entrou. Você está mais forte, mais consciente, mais preparado. Aquilo que antes te abalava, agora já não tem o mesmo efeito. Aquilo que antes te fazia parar, agora não te controla mais. Porque Deus não desperdiça dor. Ele usa cada detalhe para construir algo dentro de você, que será essencial para o que vem depois. E no próximo ponto, você vai entender como manter a esperança viva, mesmo quando tudo ao seu redor parece dizer o contrário. E isso pode ser o divisor de águas entre desistir e viver o propósito. Manter a esperança quando tudo parece dar errado não é algo automático. É uma decisão. E essa decisão precisa ser renovada todos os dias, principalmente quando as circunstâncias insistem em mostrar o contrário do que você acredita. Porque a verdade é que o ambiente ao seu redor nem sempre vai colaborar com a sua fé. Situações inesperadas, portas que se fecham, pessoas que não entendem, respostas que não chegam. Tudo isso pressiona a sua mente a desistir. E é exatamente nesse ponto que a esperança deixa de ser um sentimento e passa a ser uma escolha consciente. A Bíblia ensina
que a esperança não está baseada no que você vê, mas em quem Deus é. E isso muda completamente a forma de enfrentar qualquer situação. Quando a sua esperança depende das circunstâncias, ela oscila. Mas quando depende de Deus, ela permanece. Agora pensa comigo. Se Deus continua sendo o mesmo quando sua realidade muda, então a sua esperança não precisa morrer só porque o cenário mudou. O problema é que muitas vezes você começa a olhar mais para o problema do que para a promessa. E quanto mais você alimenta o medo, mais ele cresce. Quanto mais você foca na dificuldade, mais pesada ela se torna. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você escolhe lembrar do que Deus já fez, quando você decide confiar no caráter dele, algo começa a se reorganizar dentro de você. Esperança não é negar a realidade. Não é fingir que está tudo bem. É olhar para o caos e, ainda assim, escolher acreditar que Deus tem controle sobre tudo. E existe algo poderoso nisso. Porque quando você mantém a esperança viva, você não paralisa. Você continua caminhando. Continua tentando. Continua acreditando. E é isso que te mantém em movimento, até que as coisas comecem a mudar. Talvez hoje você não consiga ver nenhuma saída clara. Talvez tudo ainda esteja confuso. Mas isso não significa que não existe um caminho sendo preparado. Deus não perde o controle, só porque você não entende o que está acontecendo. Então, em vez de perguntar por que isso está acontecendo, comece a perguntar o que Deus quer construir em você através disso. Essa mudança de perspectiva pode transformar completamente a forma como você vive esse momento. E no próximo ponto, você vai entender como o tempo de espera pode ser. Existe algo que muitas pessoas enxergam como inimigo, mas que, na verdade, pode ser um dos maiores aliados do propósito de Deus na sua vida. O tempo de espera. Ninguém gosta de esperar. Esperar cansa, desgasta, testa a paciência e, muitas vezes, mexe com a fé. Mas o que poucos entendem é que a espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Porque Deus não trabalha apenas com o que você quer receber. Ele trabalha com quem você precisa se tornar para sustentar aquilo que vai chegar. E isso leva tempo. Existe um processo invisível acontecendo enquanto você acha que nada está acontecendo. Pensa em uma semente. Depois que ela é plantada, não existe crescimento visível imediato. Durante um tempo, tudo parece igual. Mas debaixo da terra, algo está acontecendo. Raízes estão sendo formadas, estrutura está sendo criada, força está sendo desenvolvida. E sem essa fase, o que cresce depois não se sustenta. O tempo de espera na sua vida funciona da mesma forma. Enquanto você olha e não vê mudança, Deus está estruturando algo dentro de você. Está alinhando sua mente, ajustando suas atitudes, fortalecendo sua fé. Está preparando você para viver algo que, se chegasse antes, poderia até te destruir em vez de te abençoar. Agora presta atenção nisso. Não é o tempo que define o resultado, é o que você faz durante o tempo. Tem gente que espera reclamando, desacreditando, se afastando. E tem gente que espera se fortalecendo, aprendendo, se aproximando mais de Deus. A diferença entre esses dois caminhos é gigantesca. Um leva ao desgaste e à frustração. O outro leva ao crescimento e à maturidade. O tempo de espera pode ser um lugar de perda ou um lugar de transformação. A escolha é sua. E quando você começa a enxergar a espera dessa forma, algo muda. Você deixa de viver com ansiedade e começa a viver com propósito. Cada dia passa a ter valor.
Cada momento passa a ser uma oportunidade de crescimento. Deus não está atrasado. Ele está no tempo certo. E quando o momento chegar, tudo vai fazer sentido, inclusive aquilo que hoje parece confuso. E no próximo ponto, você vai entender como reconhecer os sinais de que Deus já está agindo, mesmo quando nada parece ter mudado externamente. Existe um detalhe que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Deus raramente começa transformando o externo. Ele começa transformando o interno. E por isso, muitas vezes, você acha que nada está acontecendo, quando na verdade, já existe um movimento acontecendo dentro de você. Os sinais de que Deus está agindo nem sempre aparecem como mudanças visíveis ao redor. Eles começam em áreas que só você percebe. Uma nova forma de pensar. Uma paz que surge mesmo sem explicação. Uma força que aparece em dias em que você achava que não conseguiria continuar. Antes, você reagia com desespero. Agora, você começa a refletir mais. Antes, qualquer problema te abalava completamente. Agora, você sente que, mesmo com dificuldade, consegue permanecer firme. Isso não é por acaso. Isso é Deus trabalhando em você. A Bíblia mostra que a transformação verdadeira sempre começa de dentro para fora. Porque quando o interior muda, o exterior inevitavelmente acompanha. Mas quando alguém tenta mudar apenas o que está fora, sem transformação interna, tudo continua instável. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma porta aberta, uma mudança clara de cenário. Mas enquanto isso não acontece, Deus já começou a fazer algo muito mais profundo. Ele está te preparando emocionalmente, espiritualmente e até mentalmente para o que vem depois. Agora, presta atenção nisso. O fato de você ainda estar de pé já é um sinal. O fato de você não ter desistido, mesmo passando pelo que está passando, já mostra que existe uma força sustentando você. E essa força não vem apenas de você. Tem algo te mantendo, te fortalecendo, te fazendo continuar. E isso é um dos maiores sinais de que Deus não te abandonou. Ele está presente, mesmo que você não veja da forma que esperava. Quando você começa a perceber esses sinais, sua visão muda. Você para de focar apenas no que ainda não aconteceu e começa a valorizar o que já está acontecendo dentro de você. E isso fortalece ainda mais a sua fé, porque você entende que Deus não está distante. Ele está perto. Ele está ativo. Ele está trabalhando, não apenas ao seu redor, mas principalmente dentro de você. E no próximo ponto, você vai entender como tudo isso se conecta com o propósito maior que Deus está construindo na sua vida. Algo que vai muito além do momento que você está vivendo agora. Existe algo maior sendo construído na sua vida que vai além do que você está vivendo agora. E enquanto você tenta entender apenas o momento atual, Deus já está enxergando o resultado final. Ele não trabalha apenas com o agora. Ele trabalha com propósito, com destino, com algo que ainda está sendo formado. O problema é que muitas vezes você tenta interpretar a sua vida por partes isoladas. Um dia ruim, uma fase difícil, uma porta que se fecha. E quando você olha apenas para esses recortes, tudo parece sem sentido. Mas Deus não vê assim. Ele vê a história completa. A Bíblia mostra que tudo coopera para um propósito maior. Mesmo aquilo que parece negativo, mesmo aquilo que você não escolheria viver, pode estar sendo usado como parte de uma construção que você ainda não consegue enxergar por inteiro. Agora, pensa comigo. E se aquilo que hoje parece atraso estiver te protegendo de algo que você ainda não está preparado para enfrentar?
E se essa fase estiver te posicionando exatamente no lugar certo, na hora certa, com a maturidade certa, Deus não desperdiça nenhuma experiência. Cada detalhe, cada desafio, cada momento difícil carrega um tipo de aprendizado, um tipo de fortalecimento, um tipo de alinhamento. Nada é aleatório quando Deus está no controle. Mas existe algo importante aqui. Você precisa confiar no processo completo, não apenas nas partes que você entende. Porque fé não é confiar quando tudo faz sentido. É confiar quando ainda não faz. E quando você começa a viver assim, algo muda profundamente. Você deixa de viver apenas reagindo às situações e começa a viver com consciência de propósito. Você entende que sua história não está sendo construída por acaso. Aquilo que hoje te incomoda pode ser exatamente o que vai te capacitar amanhã. Aquilo que hoje te desafia pode ser o que vai te dar autoridade para ajudar outras pessoas depois. Porque Deus não está apenas resolvendo a sua vida, Ele está te preparando para impactar outras vidas também. E quando você começa a enxergar isso, a dor ganha um novo significado. O processo deixa de ser apenas difícil e passa a ser necessário. E a caminhada, mesmo desafiadora, passa a fazer sentido. E agora, no próximo ponto, você vai entender como responder a tudo isso de forma prática. O que você deve fazer a partir de hoje para viver essa esperança. Agora que você começa a entender o que Deus pode estar fazendo por trás do que você está vivendo, surge uma pergunta inevitável. O que você faz a partir de agora? Porque entender é importante, mas viver isso na prática é o que realmente transforma. A primeira decisão é simples, mas profunda. Continuar. Mesmo sem respostas completas, mesmo sem ver mudanças imediatas, você decide não parar. Existe uma força em continuar que muitos subestimam. Cada dia que você permanece, cada passo que você dá, mesmo pequeno, está te levando mais perto do que Deus preparou. A segunda decisão é ajustar o foco. Em vez de alimentar pensamentos que te puxam para baixo, você começa a alimentar sua mente com aquilo que fortalece sua fé. Você escolhe lembrar das promessas. Escolhe manter sua mente alinhada com aquilo que Deus diz, não apenas com aquilo que você sente. A terceira decisão é se aproximar mais de Deus, não apenas quando precisa de algo, mas como um estilo de vida. É no relacionamento que a força cresce. É na presença que a paz se estabelece. E é nesse lugar que você encontra equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor ainda está instável. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ter tudo resolvido para viver com esperança. Você só precisa decidir em quem vai confiar, enquanto as coisas ainda não se resolvem. E talvez hoje seja o dia dessa decisão. Não baseada em emoção, não baseada no que você está sentindo agora, mas baseada na escolha de permanecer firme, mesmo sem garantias visíveis. Porque quando você decide viver assim, algo começa a se alinhar. Sua mente se fortalece, suas emoções se estabilizam, sua visão se amplia, e aquilo que antes parecia insuportável começa a se tornar um caminho possível. Deus não espera que você entenda tudo. Ele espera que você confie. E essa confiança, colocada em prática todos os dias, é o que vai sustentar você até que aquilo que foi prometido se torne realidade. E no próximo ponto, você vai perceber como essa jornada não termina na dor, mas revela algo que pode transformar completamente a forma como você vive daqui para frente. Chega um momento em que você olha para trás e percebe que sobreviveu a coisas que no passado você achava que não suportaria. Situações que pareciam impossíveis, dores que pareciam insuportáveis,
fases que pareciam intermináveis. E mesmo assim, você continua aqui. Isso não é apenas resistência, isso é transformação. Porque o que você viveu não passou por você sem deixar marcas, mas também não passou sem gerar crescimento. Existe uma nova versão de você sendo formada, mais forte, mais consciente, mais alinhada com aquilo que realmente importa. E é nesse ponto que tudo começa a fazer sentido. Não porque a dor foi boa, mas porque ela foi útil. Não porque o processo foi fácil, mas porque ele foi necessário. Você começa a entender que Deus não desperdiçou nenhum momento, nem mesmo aqueles que você gostaria de apagar. Agora presta atenção nisso. A sua história não termina na dificuldade. Ela se revela através dela. Aquilo que parecia o fim era apenas uma parte do caminho. Aquilo que parecia perda pode ter sido livramento. Aquilo que parecia atraso pode ter sido direção. E quando essa consciência chega, algo muda profundamente dentro de você. Você para de viver apenas tentando evitar problemas e começa a viver com propósito. Você entende que cada fase tem um papel, cada momento tem um significado. Mas existe algo ainda mais forte nisso tudo. Aquilo que você viveu não serve apenas para você. Serve para outras pessoas também. Sua experiência se torna testemunho. Sua dor se torna ponte. Sua superação se torna direção para quem ainda está perdido. Deus não apenas te sustenta, Ele te prepara para ser resposta na vida de alguém. E isso muda completamente a forma como você enxerga tudo o que passou. Então, se hoje você ainda está no meio do processo, não desista. O que está sendo construído é maior do que você imagina. E quando chegar o momento certo, você vai perceber que nada foi em vão. Agora, no próximo e último ponto, você vai entender como selar essa mensagem dentro de você e viver a partir de hoje com uma esperança que não depende das circunstâncias. Existe uma decisão final que define tudo o que você vai viver a partir de agora. Não é sobre o que aconteceu, não é sobre o que você perdeu, não é sobre o que ainda falta. É sobre como você escolhe seguir daqui para frente. Porque depois de tudo o que você entendeu até aqui, a esperança deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma posição, uma forma de viver, uma escolha diária de confiar em Deus acima das circunstâncias. Você pode continuar olhando para trás e revivendo aquilo que te feriu, ou pode decidir olhar para frente com a convicção de que Deus ainda está escrevendo a sua história. Você pode se prender ao que não deu certo, ou pode se posicionar para aquilo que ainda vai acontecer. Agora presta atenção nisso. A esperança verdadeira não depende de sinais imediatos. Ela nasce da certeza de quem Deus é. E quando você firma isso dentro de você, algo se estabelece. Uma paz que não se explica. Uma segurança que não depende do cenário. Uma força que permanece mesmo nos dias difíceis. E essa não é uma esperança frágil. Não é algo que desaparece na primeira dificuldade. É uma esperança firme, construída no relacionamento com Deus, sustentada pela confiança e fortalecida pelo processo que você viveu. A partir de hoje, você não precisa mais caminhar como alguém perdido. Você pode caminhar como alguém que confia. Mesmo sem todas as respostas, mesmo sem ver tudo claramente, você segue sabendo que não está sozinho. Deus esteve com você em cada momento, inclusive nos mais difíceis. Ele te sustentou quando você achou que não conseguiria continuar. E Ele continua presente agora, te conduzindo, te fortalecendo e te preparando para aquilo que ainda está por vir. Então guarde isso dentro de você. A sua história não terminou. O que você está vivendo não é o ponto final.
Existe algo sendo construído, existe um propósito sendo alinhado e existe um futuro que ainda vai revelar tudo o que hoje você não consegue entender. E quando você decidir viver com essa esperança, nada ao seu redor terá mais poder para te parar, porque agora você não depende do que vê, você depende de quem te guia. Essa é a esperança que permanece. Essa é a esperança que sustenta. Essa é a esperança que transforma.